Efésios 1, versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim para essa igreja em Éfeso: olha, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Aquilo que era mistério, aquilo que estava escondido durante séculos e séculos, agora Deus nos revelou. E ele continua dizendo: isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo está dizendo aqui que agora, nesse tempo, Deus nos revelou a sua vontade, essa vontade que já se expressava desde a criação de todas as coisas. E essa vontade olha que privilégio, nós temos escrito aqui para nós sabermos qual é o mistério da vontade de Deus. E Paulo diz, é de fazer com que todas as coisas no céu e na terra venham a convergir em Cristo. Sabe aquela figura do asterisco? Aquele símbolo que tem um centro e a partir desse centro todas as coisas fluem. Esse é o mistério de Deus, essa é a vontade de Deus, que todas as coisas convirjam no seu Filho Jesus. Então, nós sabemos que a vontade de Deus é revelar o seu Filho e fazer com que todas as coisas venham a convergir nele. Deus não ocultou essa vontade na história e usou profetas e poetas para expressar o desejo de redimir a criação por meio do seu Filho. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia respira Cristo. Deus, durante a história, usou pessoas, seus amigos. Eu costumo dizer que profeta, a definição de profeta, qual é a definição de profeta? Profeta é um amigo de Deus, que ouve a voz de Deus, que se importa com a voz de Deus. Então, durante a história, Deus usou os seus amigos para revelar esse mistério. E esse mistério é: Cristo é o Filho de Deus. Cristo é Deus encarnado. Segunda pessoa da Trindade, eternamente gerado, que já estava com o Pai desde a eternidade. Meus irmãos, parece algo óbvio para nós que somos cristãos, mas se você está dentro de um ambiente de faculdade, se você está dentro de um ambiente de trabalho, se você presta atenção no que acontece ao seu redor, você percebe que existe hoje, agora mesmo, atuando na nossa geração, um espírito anticristo. E um dos trabalhos desse espírito que atua na terra não é fazer você duvidar da existência do Cristo histórico. Não é fazer você duvidar da existência de Jesus, o personagem da história. Mas é negar a divindade de Cristo. Cristo até um cara legal, Cristo até um profeta que existiu. A gente vê nas livrarias, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o grande exemplo de administração. Colocam Jesus no meio de todas as profissões. Como liderar, Jesus um grande líder. Mas Jesus não é um profeta, um grande líder, não sei mais o que. Jesus é Deus. Todo espírito que não reconhece que o Filho é Deus, é um como um Pai, eternamente gerado, da mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo são um. É o espírito do anticristo. E atualmente na nossa geração, nós, agora mesmo, estamos sendo levantados para testemunhar ao mundo que Jesus é Deus, Deus encarnado. Existe um teólogo que se chama Hermes Steinmeier e ele diz assim: muitos têm um alto conceito de Jesus, grande mestre, grande revolucionário, líder religioso, humanitário, profeta, quase divino, cheio de Deus. Todavia, qualquer juízo a respeito de Cristo que, em primeiro lugar, não reconheça o fato dele ser Deus encarnado, é na realidade uma diminuição do seu ser, uma ofensa, uma blasfêmia e não um elogio.
Não existe cristianismo sem Jesus Cristo. Enquanto nas diversas religiões o ponto central está no que foi ensinado, no cristianismo o ponto central, vital e convergente é o próprio Jesus. A nossa fé não se baseia em um conjunto de regras ou um conjunto de ensinamentos. A nossa fé está numa pessoa. E essa pessoa agora mesmo tem um corpo como o nosso, só que glorificado. Está agora mesmo no céu, à direita do Pai, na majestade nas alturas. Isso é um escândalo para o conhecimento desse mundo, meus irmãos. Mas se o Espírito Santo iluminou o seu coração para crer, então você crê que Deus entrou na história, se fez homem e todas as coisas convergem em Cristo. Amém? A gente pode ver Jesus sendo anunciado. Quando que começa o Evangelho? Em Mateus? Não. Nós podemos ver Jesus sendo anunciado de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis 3,15, a gente tem o que a gente chama de proto-evangelho. Como se fosse o início do evangelho ali, quando Adão peca. Então, Deus fala para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, desde Gênesis 3,15, Deus já anuncia que do fruto da semente da mulher viria o último Adão, que esmagaria a cabeça da serpente. O evangelho é anunciado de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver um Deus trabalhando para redimir a sua criação e fazendo todas as coisas convergirem no seu Filho. Então, ao longo da história, a gente vai caminhando pela Bíblia, encontrando Jesus em cada livro, cada aspecto. Gente, o Cordeiro da Páscoa. Ah, meus irmãos, aquele animal que Abraão ia sacrificar o próprio filho e Deus proveu um cordeiro para si. A gente pode ver Jesus sendo anunciado em cada aspecto. Então, o ponto, meus irmãos, é que ainda hoje Deus deseja revelar o seu Filho e trazer salvação. Jesus veio à terra, ressuscitou e deu autoridade à igreja, para que a igreja venha testemunhar de Cristo. Lutero vai dizer o seguinte: vemos um berço para ver o bebê, assim como vemos a Bíblia para ver Cristo. Todas as palavras da Bíblia ressoam Cristo. Jesus, Jesus, Jesus. O que passa pela sua mente quando você ouve esse nome? Jesus. Será que o seu coração sente prazer quando você ouve esse nome? Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jesus, Jesus, Jesus. O mundo hoje vê a igreja para ver a Cristo. A gente canta músicas aqui para ver a Cristo. Não é entretenimento, meus irmãos. É um encontro pessoal com alguém. Aquele que é o mais belo, o mais digno. Nós fazemos teologia para ver a Cristo. Eu gosto muito de um texto que está lá em Apocalipse 19:10. Então, nesse trecho, João vê um anjo. E ele se prostra para adorar o anjo. E o anjo diz: não. Adore a Deus. Porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. E aí eu fiquei muito tempo pensando a respeito dessa frase. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. É uma frase meio difícil de entender. Eu fiquei falando de trás para frente, de frente para trás. E o que essa frase significa é o cerne, o fundamento, o coração da profecia, da escritura, é o testemunho de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o cerne, o espírito por detrás de tudo que está escrito aqui é para revelar o Filho de Deus ao mundo. Essa é a revelação especial de Deus para nós. Deus tem um filho e esse filho é Deus e é a imagem do Deus invisível. Olhando nos olhos dele, nós podemos saber como é o amor do Pai.
Ah, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou na história. Ah, Ele não é um Deus distante. A Bíblia fala que Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. É um Deus que está muito além da nossa compreensão, muito além. Ele não se limita pelo tempo, pelo espaço. Vocês já pararam para pensar que não existe para Deus passado, presente, futuro? Ele está acima da linha da história. Ele vê todos os acontecimentos da história com igual realismo. É como se Deus tivesse aquele... Sabe aquele filme Clique? Que você tem poder sobre o tempo, mas no final dá ruim, né? Deus é o donozão do controle. Para Ele não dá ruim, porque Ele está acima da linha do tempo e do espaço. Ele não é limitado pelo tempo, Ele não é limitado pelo espaço, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele transcende o entendimento humano, mas ainda assim, Ele também é imanente. É um Deus que se aproxima, é um autor que entra na sua própria história, é um autor que se importa com a sua narrativa. Deus é aquele que chega perto de nós através de uma pessoa, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, se toda a profecia dá testemunho de Cristo, o nosso papel hoje é sermos testemunhas. É impressionante observar a dinâmica de Jesus com os discípulos. Então, Ele chama aqueles estranhos pecadores. Você já viu The Chosen? Você fica imaginando como é? Ele chama aqueles estranhos pecadores agora para serem seus discípulos. E depois, Ele chama esses discípulos servos. E depois que eles estão no serviço, caminhando com Cristo, Ele diz: olha, eu não chamo mais vocês de servos, agora vocês são meus amigos. E depois, por último, depois de chamar esses amigos, Ele os chama de testemunhas. Eles veem Jesus ressuscitando, o Espírito Santo desce sobre eles e eles são empoderados agora para serem testemunhas da ressurreição. Ah, meus irmãos, e é isso que nós somos, testemunhas. Quando Jesus parte o pão com seus amigos na ceia, na verdade, Ele está partindo o seu próprio testemunho. Quando Jesus parte o pão ali na ceia, Ele diz: olha, vocês são um comigo agora. Eu tenho uma aliança com vocês. Façam isso sempre que vocês se reunirem em minha memória. Guardem o testemunho da minha presença. Esse pão é a presença do Cristo no meio da igreja. Nunca tome a ceia como algo trivial. A ceia não é apenas um símbolo, mas é o próprio Cristo sendo repartido uns com os outros, repartido no nosso meio. Sabe, no tabernáculo existiam os pães da presença. E esses pães da presença eram 12 pães que ficavam ali na mesa do santo lugar. E o sacerdote de uma em uma semana trocava esses pães. Esses 12 pães representavam as tribos de Israel. E o sacerdote comia desses pães. Mas agora nós comemos o pão da presença, que é o próprio Cristo. Meus irmãos, dentro da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, além das tábuas da lei, existia um jarro de ouro com um pouco do maná que o povo comia no deserto. E adivinha, esse maná também é uma figura do próprio Cristo, que agora é o pão que nos alimenta, meus irmãos. Assim como o povo comia do maná do deserto e era sustentado pelo Senhor, Deus já dizia: é o próprio Cristo que sustenta. Paulo vai dizer lá em Coríntios que Jesus era a pedra espiritual que vertia a água do qual o povo bebia no deserto. O que Paulo está dizendo é: sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. Antes uma sombra, mas agora o mistério foi revelado para nós. O Espírito de Deus nos diz: Ele é o pão que nos alimenta. Ele é a água que sacia nossa
nossa sede. Porque na plenitude dos tempos agora, não é mais o maná que no dia seguinte se estraga, mas é o pão vivo que desce dos céus para nós. Jesus é a provisão divina, por isso que nós cantamos Ele é tudo que Deus pode nos dar. Porque em Hebreus vai dizer que por muito tempo Deus falou por meio dos profetas, mas agora Ele nos fala por meio do Filho. Do Filho. É a expressão exata do ser de Deus. Ele não vai trazer uma revelação diferente. Ele já nos deu a revelação máxima que Ele podia nos dar. O próprio Filho, que é a imagem do Deus invisível. Toda Escritura dá testemunho de Jesus. Aleluia! De Gênesis a Apocalipse, Deus usou profetas e poetas para dar testemunho de Cristo. Você sabia que na Bíblia a relação entre profetas e poetas é muito íntima, muito próxima? Frequentemente nos livros proféticos nós temos diversas poesias. No livro de Isaías, por exemplo, temos diversas poesias. Por exemplo, Abacuque é um livro profético, mas Abacuque era um profeta poeta. Então o texto de Abacuque é um texto poético. Em Colossenses, quando Paulo vai descrever Jesus, naquele texto que diz que ele é a imagem do Deus invisível, aquilo era uma poesia, uma canção que a igreja primitiva cantava. Então quando Paulo vai falar acerca do Filho, ele diz, olha, lembrem da canção. Vocês conhecem essa música, né? Lembrem da canção Cristo é o retrato de Deus. Paulo vai dizer, olha, se lembrem daquilo que vocês cantam, porque o que vocês cantam dá testemunho a respeito do Filho de Deus. Então se você passear por toda a Bíblia e também no livro de Salmos, você vai perceber tantas canções poéticas que dão testemunho de Cristo. E eu queria ler com vocês algumas dessas canções proféticas da Bíblia que dá testemunho de Jesus. Amém? Vocês estão comigo ainda? Vocês ainda são meus amigos? Então eu preciso de 16 voluntários para ler os textos aqui comigo. Vem aqui na frente. 16 pessoas. Vamos ver se vai mais rápido do que a igreja de ontem. Lá em Pinhais a galera foi rápida. Vamos lá. Alguém me ajuda a contar aí que eu sou ruim de matemática. 16 jovens cheios da presença de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já deu? Já deu ou não? Peraí. Conta aí, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, falta um. 16, meu amigo. Palmas para esse amigo aqui. O último, porém, não menos importante. Então vamos lá, hein? Eu vou falar o que vocês vão ler e vocês decoram, que eu não vou decorar, tá bom? Fica na ordem assim, um do lado do outro, senão vai perder a ordem. Tá? E depois vocês viram pra lá pra ler. Produção, depois precisa de um microfone aqui, tá bom? Vamos lá. Pode. Salmo 2, versículo 7, você vai ler. Você vai ler Mateus 3, 17. Decorou? Você vai ler Salmo 22, 1. Mateus 27, 46. Decorou? Mateus 27, 46. Vai lá pegar a Bíblia. Já era para ter pego. Você vai ler Salmo 22, 7, 8. Tá com a Bíblia aí? Pega a Bíblia. É o pré-requisito. Tem que pegar. Vou voltar, hein? Vamos lá, vai dar certo. Salmo 2, 7. Mateus 3, 17. Salmo 22, 1. Mateus 27, 46. Você, Salmo 22, 7, 8. Decorou? Salmo 22, 7, 8. Lucas 23, 35. Lucas 23, 35. Você, Salmo 22, 16. Você, João 20, 25, 27. Você, Salmo 22, 18. Você, Mateus 27, 35, 30, até o 36. 35 a 36. E
Mateus 27, 35, 20. Vai dar certo. Hã? É. Vamos lá, de novo. Vai dar certo. Deu certo. Salmo 2:7, tem 16 pessoas, né? Salmo 2:7, Mateus 3:17, Salmo 22:1, Mateus 27:46, Salmo 22:7-8, Lucas 23:35, Salmo 22:16, João 20:25 e 27, Salmo 22:18, Mateus 27:35 e 36. Muito bom. Salmo 34:20. João 19. Esse é difícil, hein? João 19, 32, 33 e o 36. Tá bom? João 19, 32, 36 e o 36. João 19, 32, 33 e depois o 36. Tá bom? Quem é o próximo aí? Salmo 110:1 fica depois dela, senão a gente vai perder a ordem. Salmo 110:1. Estava aberto no profético. Mateus 22:44. Salmo 110:4. E Hebreus 5:6. Beleza? Podemos ir? Vira para lá agora, todo mundo. Você já percebeu pelos textos que eu dei que tem um texto de Salmos e um texto do Novo Testamento. E nós vamos ver como os Salmos são proféticos a respeito do Messias e como isso se cumpre agora no Novo Testamento, beleza? Então, Salmos 2:7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus declarará o Messias, Jesus, seu filho, tem seu cumprimento em Mateus 3:17. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Salmo 22:1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estar tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de agonia. Angústia. Deus desamparará esse servo na hora da necessidade. Mateus 27:46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22:7-8. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Quem é esse que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Jesus seria zombado. Lucas 23:35. O povo ficou ali olhando os líderes judeus zombando de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Salmo 22:16. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-me as mãos e os pés. João 20:25-27. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende as tuas mãos e coloca do meu lado. Não sejas incrédulo, mas creia. Salmo 22:18. Lançarão sorte sobre as suas vestes. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Mateus 27:35-36. Depois de os crucificaram, dividiram as roupas dele, lançaram as sortes. E sentavam-se e dividiram-nos ali. Salmo 34:20. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. João 19, isso é impressionante. João 19:32, 33 e 36. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro.
Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, e não lhe quebraram as suas pernas. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia! Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. O Senhor disse a meu Senhor. Quem que ele estava vendo, gente? O Pai e o Filho. Mateus 22, 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Salmo 110, 4. O Senhor Deus fez esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 5, 6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Pode aplaudir nossos voluntários aqui. Podem voltar para o lugar. Obrigada. Toda a Escritura dá testemunho de Jesus. Ele é o cumprimento. Você viu que Davi escreve o Salmo 22. O Salmo 22, um salmo messiânico que relata o momento da crucificação, que teve o seu cumprimento quando o Filho de Deus foi esmagado. Lançaram sorte sobre as suas vestes, nenhum osso foi quebrado. Jesus é o cumprimento de toda a profecia. O Espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo, e esse testemunho escandaliza os homens, sempre escandalizou e continua escandalizando a mente desse mundo. Nós fomos chamados não para nos conformar à mentalidade dessa era, mas para escandalizar, não pelo nosso jeito de se vestir ou de ser, mas pela palavra do poder de Deus que sai da nossa boca e do testemunho que sai das nossas vidas. Abre comigo lá em Isaías 52, nós vamos ver um outro cântico profético. Isaías 52, a partir do versículo 13. Esse também é um cântico da Bíblia. E um cântico que diz respeito também ao Filho de Deus. Olha o que ele diz a partir do versículo 13. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem. E a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não tinham ouvido. Aqui Isaías está dizendo que Deus iria levantar um servo, mas que a sua aparência não era bela. E ele escandalizaria reis. Pessoas tampariam a boca e os ouvidos olhando para o testemunho desse servo. Por isso no versículo 1 do capítulo 53 ele continua dizendo: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura e nem beleza quando olhávamos para ele. Não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente canta nas nossas reuniões que Jesus é o mais lindo. Belo, belo, belo. A gente canta aqui, lindo, lindo, lindo és. Jesus é o mais lindo, mas aqui em Isaías está dizendo que não tinha beleza, nem formosura alguma. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: e agora, faz como? Que paradoxo é esse? Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma criança faz algo errado, como é que você fala para a criança? Não faz isso, isso é pecado. Você fala assim? Geralmente não, né? Como é que você fala para a criança? Não faz isso, isso é feio. Jesus aqui é a figura daquele que foi amaldiçoado pelas nossas transgressões. Aqui Jesus carregou toda a falta de beleza, toda a ausência de Deus, todo o pecado do universo inteiro
inteiro. Nele não havia beleza alguma, porque ele carregava a minha e a sua falta de beleza, a minha e a sua feiura. Aquilo que nos afasta do Deus que é belo e santo estava sobre os ombros de Jesus, e isso é um escândalo. Então esse poeta continua dizendo no versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. No versículo 4 tem aquele que nós mais conhecemos, verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Quem matou Jesus na cruz não foram os romanos. Quem matou... A teologia, muitos da teologia liberal têm dito assim: quem matou Jesus era tão revolucionário que ele foi morto. Não, meus irmãos, quem matou Jesus não foram os religiosos, quem matou Jesus não foi Roma, quem matou Jesus foi o próprio Deus. Agradou moê-lo, fez cair sobre ele a nossa transgressão, para que nós pudéssemos ser reconectados a Deus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça e não houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus. Isso é escandaloso. Eu tenho um filho, gente. Eu não consigo imaginar o meu filho passando por um centímetro do que o pai fez com seu filho eterno. E aqui diz que foi da vontade. Deus não permitiu. Não, foi da vontade. Deus escreveu a linha da história com esse episódio, com essa cena. Foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque ele é o pão partido em favor de nós. Ele verá o fruto do trabalho dele, a sua igreja, a sua eclésia, o seu corpo na terra, e ele ficará satisfeito. Cristo é anunciado de Gênesis a Apocalipse. Sabe, quando nós estamos cantando aqui nessa plataforma, nós não estamos performando, nós estamos no mesmo espírito que esses homens e mulheres que compuseram canções proféticas estavam, talvez não a mesma autoridade, mas buscando a mesma coisa, que é traduzir o som dos céus e trazer para a terra. Quando nós compomos canções, nós não estamos escrevendo o próximo hit do momento. Esse não deve ser o nosso coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e testemunhar do Cristo, porque foi para isso que nascemos. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Um outro cântico que tem na Bíblia, eu gosto muito, que está lá no livro de Lucas, em Lucas 1. O evangelho de Lucas é um evangelho tão especial, porque ele descreve os acontecimentos da encarnação de Cristo de uma maneira muito teatral. E eu gosto de arte, gosto de teatro. Então é muito interessante, porque Lucas ele colhe os relatos do nascimento de Jesus, então ele escreve de uma maneira super poética. Parece que ele dá a descrição e em certo momento ele para e coloca uma música no meio. Então a gente tem alguns cânticos ali, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Lucas. A gente tem o cântico de Simeão, a gente tem Zacarias, a gente tem o cântico de Maria, que se chama na teologia de um Magnificat. E essa é uma canção que os estudiosos, eles não
chega a um consenso se realmente é um cântico que Maria cantou ou se é algo que Lucas ali recolheu da narrativa judaica, do cântico de Ana e atribuiu a Maria esse cântico, mas de qualquer forma está ali nas escrituras sagradas e é um cântico que expressa o cerne, a alma, o coração daquilo que Deus fez ao trazer o seu Filho à Terra, na encarnação de Jesus Cristo. E a semelhança do que acontece em Isaías, né? Diferente, você pode ver, quando eu li o relato de Isaías, que esse rei, esse servo, é um rei humilhado. Gente, para a mentalidade judaica, isso era escandaloso. Porque reis eram figura de prosperidade. Vocês lembram quando a Bíblia fala de Saul? Saul era bonito, bom, tinha um bom porte. Então, beleza era sinônimo de favor de Deus. Riqueza era sinônimo de favor de Deus. Mas Isaías, ele vem pregando o evangelho, que é dizer que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Os judeus esperavam um rei, um Jesus, um Messias glorioso que viria, destruiria o poder de Roma, destruiria os inimigos. Esse rei vai vir, ainda virá, mas o Messias foi primeiramente um servo sofredor. Então Deus, ele escandaliza a mentalidade desse mundo. E aqui no Cântico de Maria, ela faz a mesmíssima coisa. Você pensa que o Filho de Deus encarnou não no ventre de uma princesa, não no ventre da filha do sumo sacerdote, mas de uma simples adolescente judia. Jesus escolhe esse ventre. O Espírito Santo faz gerar nesse ventre o Filho de Deus. E antes da gente ler o Magnificat, tem uma curiosidade muito legal. Tem um livro de Lutero que se chama o Magnificat, que é esse cântico de Maria. E esse livro é uma resposta a um rei, o rei Frederico. Vocês sabem que naquela época lá de Lutero, os reis, eles eram muito ligados, a coroa, a igreja e o Estado eram muito ligados. Você já estudou isso na aula de história, né? Então, os padres, os sacerdotes, eles deviam explicações à coroa, deviam cuidar da espiritualidade da coroa. Então o rei Frederico, ele pedia muito para que Lutero explicasse esse cântico para ele. Lutero, me explica o Magnificat, o que significa esse cântico de Maria? E aí tem a carta de Lutero para o rei Frederico. E aí, quase que eu falei Frederico. E aí Lutero diz assim: olha, eu fiquei muito ocupado, eu não consegui te responder, mas agora eu vou te responder o que significa o Magnificat. Eu acho muito legal você querer entender melhor sobre isso, porque afinal de contas, você é um rei. E aí olha o que Lutero diz para o rei. Gente, Lutero, né? Reforma protestante. Então era um cara meio assim, subversivo, né? Você imagina, Lutero devia ser aquele cara que questiona tudo. Sabe aquela pessoa questionadora que confronta? Esse cara devia ser o Lutero. E aí, olha o que ele diz para o rei. Ninguém é capaz de criar algo do nada. Essa é a razão porque os olhos de Deus olham somente para baixo, nunca para o alto, como diz Daniel 3,55. Estás assentado acima dos querubins e olha para as profundezas do abismo. E o Salmo 138,6. Deus é o mais excelso e olha para os humildes, e aos soberbos ele conhece de longe. E ainda o Salmo 113,5. Onde há um Deus como o nosso, seu trono está nas alturas. No entanto, ele se atenta para os humildes no céu e na terra. Portanto, já que Deus é aquele que está no mais alto e nada está acima dele, ele não pode olhar para além de si. Então ele não olha para os lados também, porque não existe ninguém igual a ele. Por isso precisa olhar fatalmente para baixo, para si mesmo e para baixo. Quanto mais baixo alguém está, tanto melhor Deus o enxerga. E ele continua dizendo: por isso, somente Deus consegue ver as coisas dessa maneira, olhando para baixo, para a miséria, para a desgraça. Ele está junto de todos os que estão no fundo do poço. Como diz Pedro, ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. E ele continua dizendo na carta para o rei Frederico também:
A doce mãe de Cristo nos ensina aqui, no Magnificat, através da sua própria experiência e por meio das palavras, como se deve conhecer, amar e louvar a Deus. Ela se vangloria e louva a Deus com um espírito alegre. Diz que ele tinha olhado para ela, uma pessoa humilde e sem nenhuma importância. Por isso, deve-se pressupor que ela tivera pais pobres, desprezados e humildes. Vamos dar um exemplo para as pessoas simples? Sem dúvida, as filhas dos sumos sacerdotes e conselheiros de Jerusalém eram mais ricas, mais belas, jovens, cultas, tinham uma boa reputação em todo o país, assim como as filhas dos reis e dos príncipes de hoje em dia. Isso também acontecia em muitas outras cidades. Maria não era filha de gente importante em Nazaré, na sua cidade natal, mas de um cidadão simples e pobre. Não tinha nenhuma importância, nem estima especial. Foi uma moça comum no meio dos vizinhos e de suas filhas, e cuidava dos animais e dos trabalhos domésticos. Não era nada diferente do que uma pobre doméstica de hoje. E Jesus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Quando o rei de todo o universo, aquele que deu nome a cada estrela, resolve encarnar numa forma humana, ele escolhe não um palácio, mas uma manjedoura. Porque Deus diz: eu estou com vocês, eu estou com o pobre de espírito, eu estou com o quebrantado, eu confundo as coisas sábias desse mundo com a loucura do evangelho, porque o evangelho é Deus se aproximando da nossa pobreza. Não importa o quão longe nós estamos, o quão fundo nós estamos, o quão pobre nós somos, Deus transforma a nossa pobreza em riqueza, riqueza de graça, riqueza de sabedoria. Então, se você quiser, acompanha comigo lá em Lucas 1,46, o cântico de Maria, um cântico profético. E Maria diz assim em Lucas 1,46: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois se atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Não existe soberba diante do trono de Deus. Não existe espaço para autopromoção diante daquele que é santo e digno. A sua misericórdia estende-se mais abaixo, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Quando aconteceu isso? Quando Jesus se faz pobre por amor a nós. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Toda Escritura dá testemunho de Cristo. Toda Escritura dá testemunho de Cristo. E o último cântico que eu gostaria de compartilhar nessa tarde está lá em Apocalipse 5. Eu quero que você abra lá, Apocalipse 5, acompanha comigo. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 4. Vocês estão aí ainda? Legal. Gente, quem tem a visão do livro de Apocalipse, do que acontece em Apocalipse, é João. João, um judeu, tinha noção da história bíblica, tinha noção de tudo que acontecia na terra. Então ele tem a visão do trono de Deus, ele tem a visão de Cristo sendo revelado como aquele que anda no meio dos candelabros, aquele que anda no meio do seu povo. E ele tem a visão do trono de Deus. E nesse trono, na mão de Deus, tem um livro que naquela época se parecia com um rolo. Tem um rolo escrito por dentro e por fora. E esse rolo está selado com 7 selos. E de alguma forma João sabe que o
desfecho da história humana dependia da abertura desse livro. Então você pensa, ele vê, ele tem noção de todo o estrago que Satanás fez na terra, de todo o estrago que o pecado fez na terra. Imagina você agora, quando a gente vê um documentário, um filme, quando a gente vê uma notícia no jornal de abuso infantil, de tráfico humano, de crianças sendo violentadas, a gente não quer nem ver, porque a gente não quer se comprometer com isso, sabe? Imagina, Deus vê tudo. Quando a gente vê o livro de Apocalipse, a gente vê tantos juízos sendo derramados, 1/3 da terra morre. E a gente fala assim, meu Deus, quanta ira. Deus vai matar muita gente no final dos tempos. Por que Deus está tão irado desse jeito? Deixa eu te falar uma coisa. Os olhos de Deus estão olhando a gente. Mas enquanto Ele nos olha aqui nesse auditório confortável com ar-condicionado, os olhos de Deus também enxergam cada criança que está sendo estuprada e violentada, cada mulher que está sendo traficada na Nigéria, cada criança que está sendo submetida a carregar armas no tráfico de drogas no Rio de Janeiro e em todos os lugares da terra. Os olhos de Deus agora olham as crianças que morrem de fome em dissonância com tanta riqueza em outros lugares. Os olhos de Deus olham cada injustiça. E a Bíblia diz que existem taças da ira que serão derramadas. E essas taças estão se enchendo até o dia que o Senhor vai julgar cada pecado, toda impiedade. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Então João tem noção de que existe um desfecho na história e de que Deus vai dar esse desfecho, mas de alguma forma esse desfecho depende da abertura desse livro. Mas o que acontece é o seguinte, no versículo 4 ele diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João chorava porque imagina a agonia de ver toda a história, toda a injustiça dependendo da abertura desse livro. Mas nem Miguel, nem Gabriel, nem os 4 seres viventes, nem os milhões de anjos que existiam no céu, esses seres de luz que estão diante de Deus para ministrar, ainda assim não se achava ninguém digno. Se nem os anjos são dignos, se nem os seres são dignos, se nem os 24 anciãos são dignos, quem vai ser digno de abrir esse livro? E João chorava por isso. Até que no versículo 5, um dos anciãos me disse: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então João tem uma boa notícia. O evangelho é pregado a ele, porque olha, existe um leão que é digno de abrir o livro. Então ele se vira para ver esse leão. Mas mais uma vez Deus escandaliza a mente de João, porque ele não olha o leão. Quando ele olha no versículo 6, ele diz: eu vi um cordeiro. Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Esse Jesus que vai voltar como leão, primeiro veio como um cordeiro. Um cordeiro no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres representam pleno poder. Os 7 olhos representam os 7 espíritos de Deus e também a onisciência de Deus. Então, no versículo 7, ele se aproximou e recebeu o livro que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taças de ouro. Agora olha que legal, você está aqui. Você está aqui nesse texto, você sabia? Harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cada oração que nós fazemos, até aquelas sem vontade, sabe? São incenso diante do trono de Deus. E Deus está enchendo essas taças, que na verdade não é uma tacinha, é um negócio grandão assim. Ele está enchendo essas taças com as nossas orações. E eu acho que lá no capítulo 8 vai dizer que o anjo
Essa é legal. O anjo pega esse incenso, mistura com o fogo do altar e manda de volta para a terra. Então cada oração vai ser respondida. Sempre quando nós dizemos Deus faz justiça, Ele vai fazer justiça. As nossas orações são lembradas. Lembra-te de cada oração. Elas serão respondidas com justiça de Deus. Mas nós temos aqui um cântico, como eu disse. Então, agora não é mais o cântico dos profetas. Agora é o cântico que dá testemunho de Cristo, dos seres que estão no céu. E os 24 anciãos, eles cantam: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eles cantam um cântico novo porque eles veem algo novo acontecendo. Vocês se lembram dos salmos quando os sacerdotes levitas dizem: cantai ao Senhor um cântico novo? Cante ao Senhor um cântico novo significa: olhe e veja, existe sempre algo novo acontecendo. Existe sempre uma revelação nova de quem Deus é, para mim e para você. Quando o ministro de louvor fala: vamos cantar cânticos espontâneos a Deus, você tem um cântico novo para cantar? Essa semana, no seu devocional, na sua meditação bíblica, Deus revelou algo novo para você? E esse algo novo não é algo inédito, que nunca ninguém viu, mas é algo novo para você. É uma faceta de Cristo que você ainda não tinha conhecido. E a dinâmica celeste é ver e responder. Ver e responder. Quando eles veem algo novo, então eles cantam um cântico novo. E o texto continua. Versículo 11. Então agora essa adoração, esse cântico no céu toma um segundo nível. E aqui a gente vai ver um cântico em 3 níveis. Então o primeiro foi os anciãos e os seres. E agora, no versículo 11, olha o que ele diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e louvor. Então agora, além dos 4 seres viventes, tem milhões e milhões de anjos rodeando o trono. Ou seja, festa. Tem uma festa acontecendo nos céus. Só que esse cântico não fica só nos céus. Olha o versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas, todas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. Então agora toda a criação, todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra, testemunham do Cordeiro de Deus e cantam uma canção diante do trono de Deus. Toda a escritura dá testemunho de Cristo. Ele parte o pão conosco para que nós também venhamos a dar testemunho de quem Ele é, meus irmãos. E o último texto que eu queria ler com vocês, ficou no meu coração essa semana quando eu pensava no tema. Está lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 10. No capítulo 12, a gente vê a figura de uma mulher e um dragão. E basicamente ali descreve quando Satanás então finalmente é expulso dos céus, porque ele está nos céus acusando os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, dia e noite. Ele é o acusador, né? Que acusa a todo momento o povo de Deus. Mas no capítulo 12, Miguel derrota Satanás e Satanás é expulso dos céus. E aí no versículo 10 diz: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do trono de Deus dia e noite. Agora presta atenção. Eles o venceram pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram. Eles venceram o acusador, eles venceram Satanás pela palavra
palavra do testemunho. A arma do povo de Deus para vencer nos últimos dias é a palavra do testemunho. Pregue a palavra, ouça a palavra, estude a palavra, coma o rolo, porque é pela palavra do testemunho que eles vencem. Mas ele continua, do testemunho que eles deram. Então eles não só falam, mas eles encarnam a mensagem. Porque diante da morte não amaram a própria vida. Isso aqui está falando de um tipo de gente que viu. Você não dá a sua vida por algo que você não considera maior do que a sua própria vida. Diante da morte, eles não amaram a própria vida. Agora mesmo, ao redor do mundo, pessoas estão morrendo por amor a Cristo, porque não amaram, não consideraram preciosas as suas próprias vidas. Eles viram alguém mais belo, eles viram o prêmio, eles viram o galardão. E esse é o evangelho, é o testemunho de Jesus, é o testemunho de uma pessoa. Lá em Atos 4, quando aqueles discípulos são ameaçados de prisão, eles falam: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, não podemos deixar de testemunhar daquilo que vimos e ouvimos. E a minha pergunta para você nessa tarde é: você viu? Você viu? Feche os seus olhos, eu quero que você se lembre agora do dia que você viu. E se você não viu, eu quero que você ore agora: Senhor, abre meus olhos. Eu ainda não consigo ver o Senhor dessa forma, como o único Senhor da minha vida. Não adianta receber o Salvador se você não receber o Senhor. Jesus é Salvador e Senhor da nossa vida. Se lembra do dia que você encontrou Ele? Eu tinha 6 anos de idade. Eu era uma criança. Mas eu recebi o Salvador e o Senhor da minha existência. E não importa se eu estou morando num casebre ou numa mansão. O que importa é que eu estou com Ele. Não importa para onde Ele vai me mandar ir. A minha vida não é minha. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Qual foi a sensação que você teve quando você encontrou Ele? Cada um aqui teve uma sensação diferente. Como Ele se apresentou para você? Oh, Jesus, toma esse lugar com a revelação da sua dignidade. Parte conosco o testemunho de quem o Senhor é mais uma vez. À medida que você tem o seu coração aquecido por Ele, eu queria convidar você a se prostrar em sinal de rendição. Aí mesmo na sua cadeira, ou se você quiser vir para frente, enfim. Mas se prostre diante desse que é o Senhor de todas as coisas. Nós dizemos não a um evangelho que é contra a radicalidade. Eu tenho uma notícia para te dar: Jesus ainda quer pessoas radicais para Ele. O evangelho do conforto é um falso evangelho, porque o evangelho de verdade nos tira da nossa zona de conforto. Deus se fez pobre por causa da nossa pobreza. Jesus, abre os nossos olhos nessa tarde. Parte conosco a revelação de quem o Senhor é. Faz o coração de alguns aqui arder mais uma vez. Talvez você já esteja se sentindo muito confortável, e o Senhor diz para você nessa tarde: eu quero te levar para o próximo nível de entrega. Eu quero te levar para o próximo nível. Talvez você fale: Deus, eu não consigo mais sentir a sua presença como eu sentia antes. Deus hoje abre uma porta para você de um novo tempo, onde Ele vai restaurar a sua fome. Fome e sede da presença de Deus, meus irmãos. É isso que Ele tem feito comigo, é isso que Ele tem feito com a igreja.